Cheguei ao restaurante 2 semanas antes do casamento para falar sobre o cardápio e os últimos detalhes. Na entrada, uma faxineira desconhecida me parou. Esconda-se atrás do armário no fundo do salão. Não há tempo para explicar, apenas confie em mim. Obedeci. E 3 minutos depois, fiquei em choque quando vi. Meu nome é Dona Lourdes, tenho 68 anos, e até aquele dia, eu acreditava que o casamento do meu neto seria o momento mais bonito da nossa família. Eu disse acreditava, porque há coisas que a gente só entende quando vê com os próprios olhos. E há verdades que, mesmo machucando, salvam a gente de se perder para sempre. A manhã estava fria quando cheguei ao restaurante. O evento seria ali mesmo, um salão grande, elegante, com janelas altas e cortinas brancas que balançavam suavemente quando o vento passava. Eu vinha cuidando dos detalhes como se estivesse montando algo para um filho, porque meu neto, Arthur, sempre foi como um pedaço do meu coração andando fora do peito. Ele merecia um casamento bonito, ele merecia alegria, ele merecia verdade. Eu só não sabia que a verdade estava prestes a desmoronar sobre nós como uma tempestade. Quando empurrei a porta de vidro, senti o cheiro de piso recém-lavado, de flores frescas no balcão e alguma coisa a mais. Um cheiro estranho, metálico, como arrepio. A moça da recepção não estava lá. O salão estava vazio, com cadeiras empilhadas, pratos brilhando ao longe, um silêncio que parecia mais profundo do que deveria. Foi quando ouvi passos rápidos atrás de mim. Virei-me. Uma mulher com uniforme de faxineira, bochechas coradas, olhos muito vivos, quase desesperados, agarrou suavemente meu braço. A senhora é a avó do noivo, certo? Assenti, assustada. Sou sim. Aconteceu alguma coisa? O gerente está? Ela olhou para os lados como quem teme ser vista. Dona... Me escute. Por favor, não faça perguntas agora. Só... Esconda-se atrás daquele armário grande, no fundo do salão. Ela apontou. Eu vi o armário de madeira escura encostado na parede, alto, largo, daqueles que abafam qualquer som. Meu coração bateu forte. Mas, por quê? Não há tempo para explicar, ela disse baixinho, quase sussurrando. Apenas confie em mim. Agora. Havia algo que não era voz dela. Era urgência genuína. Uma mulher que suplicava por nada em troca, apenas porque eu me protegesse. E aos 68 anos, a vida já me ensinou a reconhecer quando alguém está falando com a alma. Eu obedeci. Caminhei devagar, tentando não fazer barulho. Meus passos ecoavam baixo no piso frio. O salão, enorme, parecia respirar junto comigo, num ritmo rápido, inquieto. Atrás do armário havia um pequeno espaço, estreito, mas suficiente para que eu ficasse de pé, escondida, sem ser vista. A faxineira me olhou nos olhos uma última vez e sussurrou. Não saia, não importa o que ouvir, não importa quem chegar, espere, por favor. Eu queria perguntar, eles estão correndo algum risco? O que está acontecendo? Meu neto está bem? Mas ela já tinha se afastado, pegando um pano, fingindo limpar, como se tentasse disfarçar tudo. Foi então que ouvi a porta do salão se abrindo outra vez. 2 vozes entraram, 2 vozes que eu conhecia. Uma delas, eu reconheceria até no escuro. A voz da noiva. E a segunda, a voz de um homem que não era meu neto. Meu sangue gelou. Eles não sabiam que eu estava ali. Não sabiam que eu seria testemunha. E em menos de 3 minutos, eu ouviria algo que destruiria tudo o que eu achava que sabia. A minha respiração ficou presa na garganta. Eles caminharam até o centro do salão. E então, algo aconteceu. Algo que me fez levar a mão à boca para não gritar. Algo que mudaria o destino da minha família para sempre. Algo que até hoje me faz tremer quando fecho os olhos. E foi naquele instante, atrás de um armário, que eu percebi que o casamento não seria uma celebração. Seria uma revelação. Atrás daquele armário pesado, eu conseguia ouvir tudo com tanta clareza que parecia que as paredes tinham desaparecido. Cada voz, cada passo, cada suspiro ecoava dentro de mim como se estivesse sendo gravado no meu peito. A faxineira, ainda sem nome, ainda um mistério, seguia ali no salão, fingindo arrumar as mesas. Mas eu a sentia inquieta. Ela sabia o que estava para acontecer, sabia antes de mim, e tentou me proteger. Eu me perguntei, de quê? Mas essa pergunta seria respondida rápido demais. A porta do salão bateu de leve quando se fechou.
E então ouvi a voz da noiva. Bianca, a moça que meu neto acreditava ser o amor da vida dele. Ela entrou rindo. Um riso leve, mas não de alegria. Era um riso solto demais, artificial demais. Um riso que eu nunca tinha ouvido dela. Você é impossível, ela disse, com um tom animado demais para alguém prestes a se casar. Logo depois, uma segunda voz masculina respondeu: E você é corajosa ou louca. Faltam 2 semanas para o casamento e ainda quer fazer reunião escondida comigo? Eu apertei os dedos contra o armário. O ar ficou quente dentro do pequeno espaço onde eu estava, como se o mundo tivesse parado de circular por ali. A voz dele era firme, baixa, segura, e não era a voz do meu neto. Bianca riu de novo. Ah, Gustavo, se a gente fosse seguir regras, nada disso estaria acontecendo, né? Eu quase deixei escapar um som. Gustavo. Aquele nome caiu como uma pedra gelada dentro de mim. Gustavo era ex-namorado dela. Aquele de quem ela dizia ter se curado, superado, seguido em frente. Aquele que, segundo ela, era a página virada. Aquele que meu neto acreditava não ter importância nenhuma. E eles estavam ali, sozinhos, no local onde aconteceria a festa do casamento, rindo e escondidos. Atrás de mim, o salão parecia menor, o mundo parecia menor, e minha confiança parecia desaparecer. Bianca continuou falando, andando pelo salão como se estivesse em casa. O Arthur é bom, é tranquilo, é previsível. Com ele não tem turbulência. Com você, sempre teve. Eu me senti mal, como se cada palavra fosse uma punhalada silenciosa. Ela continuou. Às vezes acho que estou fazendo a coisa errada. Gustavo deu uma risada curta. Errada, Bianca? Você está prestes a se casar, mas ainda me chama toda semana. Meu coração despencou. Toda semana. Então não era deslize, não era acaso, não era dúvida, era hábito, era continuidade, era traição emocional, talvez até mais profunda do que qualquer outra. Bianca suspirou, sentando numa das mesas já decoradas com guardanapos azuis, escolhidos pelo meu neto com tanto carinho. Eu sei. É só que ele não precisa saber, ele nunca percebe nada. Gustavo soltou. Porque ele te coloca num pedestal, né? Te trata como rainha. E Bianca respondeu. E é tão fácil manter esse papel? Às vezes, eu até acho fofo. Ela riu. Eu senti meu corpo tremer. Meu neto, meu menino, tão inocente, tão dedicado, tão cheio de sonhos, virando alvo de deboche. A faxineira lá na frente levantou o olhar na minha direção. Ela sabia que eu estava ouvindo. Seu rosto demonstrava pena, mas também força. Ela tinha visto tudo antes, e não queria que eu fosse pega de surpresa. Meu peito doeu, mas não era só dor, era também indignação. Era também a sensação de que algo estava para ruir e eu estava ali, bem na linha de frente. Gustavo mudou o tom. E então, você vai se casar mesmo? Silêncio, longo, pesado, denso. Eu quase pude ouvir o próprio coração batendo dentro de mim. Bianca respondeu por fim. Vou. Casar com o Arthur é segurança. Casar com você seria caos. Mas você me ama, ele disse, sem dúvida nenhuma. E a resposta dela? Eu não sei se algum dia vou conseguir esquecer. Amar não paga conta, Gustavo. Amar não estabiliza a vida de ninguém. O Arthur, sim, ele tem emprego fixo. Vem de família boa. A avó dele, então, uma senhora de ouro. Doce. Dá gosto ter ela por perto. Eu senti uma lágrima escapar. Não pelo elogio, mas porque naquele momento percebi que meu neto estava sendo usado. Não por amor, mas por conveniência. Bianca continuou como se estivesse explicando uma fórmula. Com o Arthur, eu sei que terei paz. Com você, sei que teria paixão. E eu já não sei se paixão compensa tudo. Gustavo se aproximou dela. Ouvi o arrastar da cadeira. Ouvi o suspiro perto demais. E nós dois, o que eu sou então? Você é meu segredo, e vai continuar sendo. Meu corpo inteiro travou. Minha alma gritou, mas em silêncio. Foi nesse instante que ouvi passos acelerados no corredor. A voz do gerente. Bianca, você chegou mais cedo? Seu noivo está vindo para a reunião também. Ela saltou da cadeira como se tivesse sido queimada. Meu Deus, ele não pode me ver aqui com você. O desespero dela era evidente. Gustavo pareceu irritado. Você sempre faz isso. Foge, esconde.
Me trata como plano B. Não é plano B, ela sussurrou. É só que não posso perder tudo o que construí, construído em cima de mentira. A faxineira me olhou outra vez como se dissesse: agora a senhora entende. E eu entendi, por completo. Bianca correu para a saída dos fundos, puxando Gustavo atrás dela, antes que alguém os visse. E, segundos depois, a porta da frente se abriu. E quem entrou foi meu neto, com flores, sorrindo, cheio de esperança, sem ideia nenhuma da tempestade que estava prestes a cair sobre ele. Atrás do armário, meu coração sangrou, porque naquele momento eu precisei tomar a decisão que mudaria o rumo da vida dele. Eu não sabia como, não sabia quando, não sabia qual seria a melhor forma, mas eu sabia. Eu não deixaria meu neto casar com uma mentira. Nunca. Quando Arthur entrou no salão, o som do sapato dele ecoou de um jeito que quase me derrubou. Era o som da inocência chegando, enquanto a verdade corria pelos fundos fugindo como ladra. Ele vinha sorrindo, mas era um sorriso puro, leve, daqueles que só um coração honesto consegue sustentar. Segurava um pequeno buquê de flores brancas, as mesmas flores que Bianca dizia adorar. Meu peito apertou tanto que eu precisei segurar o armário atrás de mim. Eu queria sair na hora, queria abraçar meu neto, queria avisar, mas minha voz não saiu. Era como se minhas cordas vocais estivessem amarradas pela própria dor. Arthur caminhou até o centro do salão, olhou em volta e disse em voz baixa: Ué, achei que ela já estivesse aqui. O gerente se aproximou. Bianca passou rapidamente, mas precisou sair para resolver algo. Ela disse que volta em 15 minutos. Eu quase ri, de tristeza. Resolver algo agora significava fugir pelos fundos com o ex-namorado. Arthur, porém, sorriu sem perceber nada. Ah, tudo bem. A gente espera. Espera. Meu neto sempre foi bom nisso. Esperar, confiar, ter fé nas pessoas. E Bianca sabia tanto, que se aproveitava disso. A faxineira, a mulher que me salvou do choque direto, se aproximou discretamente do armário e fez um pequeno gesto com a cabeça, pedindo para que eu saísse, mas saí devagar, muito devagar, como quem ainda tenta entender se o chão continua firme. Assim que Arthur me viu, abriu o sorriso mais bonito do mundo. Vó, a senhora veio mesmo. Eu ia te mandar mensagem. Eu sorri. Ou tentei. Nunca fui boa em fingir. Talvez por isso minha voz tenha saído trêmula. Claro, meu filho. Eu não perderia esse momento. Ele me abraçou com uma força que quase me desmontou por dentro. Você é a melhor parte desse casamento, vó. Meu coração partiu naquele exato instante. Melhor parte. Se ele soubesse. Se ele tivesse visto. Se ele tivesse ouvido. Mas não viu. Não ouviu. Ainda não. Quando ele se afastou, olhei discretamente para a faxineira. Ela mantinha a cabeça baixa, limpando os cantos do salão, mas seus olhos corriam até mim como se perguntasse: vai contar agora? E eu respondi com um olhar firme: ainda não. Porque verdade dita no impulso machuca. Verdade dita na hora certa salva. E naquele momento, Arthur sorria, conversava com o gerente, mostrava ideias para a decoração com a animação de um menino que acreditava estar vivendo um sonho. Eu não teria coragem de destruir o sorriso dele naquele segundo, mas eu sabia. A verdade viria. E quando viesse, teria que vir completa, sem achismo, sem incerteza, sem brechas. Arthur se virou para mim animado. Vó, olha isso! A Bianca pediu para colocar as luzes de mesa em formato de arco. Disse que ficaria mais romântico. Eu forcei a voz. Ela pediu isso? Pediu sim. Ela está tão empolgada com tudo, com a decoração, com o menu, com a cerimônia. Vó, acho que nunca vi alguém tão feliz. Eu engoli seco. A faxineira, ouvindo aquilo, fechou os olhos como quem tenta evitar uma lágrima. Porque nós duas sabíamos. Bianca não estava feliz. Bianca estava confortável. E conforto não é amor. Depois de alguns minutos, Arthur se afastou para atender o gerente, que queria mostrar o local onde ficariam as ilhas de buffet. A faxineira aproveitou a brecha, chegou perto de mim, as mãos tremendo, e falou baixinho. A senhora viu, né? Assenti com um fio de voz. Vi. Ela respirou fundo, aliviada e triste ao mesmo tempo. Eles vêm aqui toda semana às escondidas, sempre quando ninguém espera,
E eu ouvi muita coisa, coisas que eu não gostaria de ter ouvido. Meu coração bateu mais forte. Por que a senhora me avisou? Os olhos dela se encheram de água. Porque ninguém merece ser enganado desse jeito. E porque eu vi o jeito como seu neto fala da senhora. Ele te ama muito. Ele não merece isso. Aquela mulher simples, com o uniforme gasto, foi mais honesta comigo do que a própria noiva do meu neto. Uma estranha me protegeu, enquanto alguém da família dele o destruía sem peso na consciência. Qual é o seu nome, minha filha? Perguntei. Ela sorriu, tímida. Érica. Obrigada, Érica. De verdade. Ela respirou fundo. Dona Lourdes, isso não é tudo. Tem mais. Meu sangue gelou. Mais? Ela assentiu. Hoje não foi só um encontro. Eu ouvi uma coisa ontem. Algo que envolve o casamento em si. Meu coração parou por um momento. O que você ouviu, Érica? Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém nos observava. Abaixou ainda mais a voz e disse: A Bianca está planejando algo. Algo que o Arthur não sabe. Algo que pode destruir ele. O chão pareceu sumir sob meus pés. O quê? Ela apertou minhas mãos. Eu não posso falar aqui. Não agora, mas a senhora precisa voltar amanhã. Sozinha. Eu vou te mostrar. Porque Meu quando alguém corpo foi diz, tomado vou por te um mostrar, arrepio. não é boato, é fato. E fatos são irrefutáveis. Arthur voltou sorrindo. Vó, a senhora vai amar a nova disposição das mesas. Antes de eu responder, Érica se afastou discretamente, voltando a limpar como se nada tivesse acontecido. Meu neto me abraçou de novo. E eu sorri, com o coração partido, mas com a mente decidida. Eu descobriria tudo, cada detalhe, cada segredo, cada mentira. E quando chegasse o momento certo, eu protegeria meu neto. Mesmo que ele não entendesse no início, mesmo que doesse. Porque amor verdadeiro não é o que conforta, é o que salva. Naquela noite, quando voltei para casa, parecia que cada parede tinha ouvido tudo que eu ouvi naquele restaurante. O silêncio era tão pesado que parecia que a própria casa prendia a respiração junto comigo. Deitei, mas não dormi. O travesseiro conheceu minhas lágrimas. Meu peito conheceu meu desespero silencioso. Porque não era apenas sobre traição. Era sobre meu neto. Sobre o futuro dele. Sobre a vida que ele estava prestes a entregar nas mãos de alguém que o via como segurança, não como amor. Eu virei para o lado e sussurrei para mim mesma. Eu preciso ir amanhã. Eu preciso ouvir o resto. E não era curiosidade. Era responsabilidade. Porque quando a vida coloca a verdade na sua frente, você tem duas escolhas: fechar os olhos para não ver ou abrir a alma para enfrentar. Eu escolhi enfrentar. No dia seguinte, coloquei um vestido simples, penteei meu cabelo branco com calma e saí cedo. Ainda no ônibus, recebi uma mensagem de Arthur. Vó, posso passar na sua casa hoje à noite? Queria mostrar as alianças novas. Meu coração se partiu. Eu respondi com carinho. Claro, meu amor, a vó estará esperando. Mas por dentro, eu desmoronei mais um pouco. Ele estava construindo sonhos enquanto a verdade se preparava para derrubar tudo. Quando cheguei ao restaurante, Érica estava me esperando do lado de fora, segurando um balde e um rodo, para despistar. Os olhos dela carregavam uma urgência diferente daquela do dia anterior. Pareciam mais pesados, como se tivessem visto algo que ninguém deveria ver. Ela caminhou até mim e disse baixinho: Venha comigo. Não podemos ser vistas juntas. Senti um arrepio subir pela espinha. Seguimos pelos fundos do restaurante, passando por corredores estreitos, caixas de bebidas e uma porta que dava acesso ao depósito. O cheiro de detergente se misturava com o de madeira antiga. Quando entramos, ela trancou a porta e então respirou fundo, como quem guarda um segredo grande demais. Dona Lourdes, eu preciso te contar o que descobri. Segurei as mãos dela. Fala, minha filha, eu estou preparada. Ela balançou a cabeça. Não. A senhora pensa que está preparada, mas o que eu vou dizer vai mexer com a senhora de um jeito que a senhora não imagina. Meu corpo gelou. É sobre meu neto? É, ela respondeu com um olhar firme. E sobre o que a Bianca está planejando no dia do casamento. A garganta fechou. O que ela vai fazer? Ela respirou fundo mais uma vez, seus olhos marejaram. A Bianca não quer se casar com o Arthur. Nunca quis. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Como assim?
Érica hesitou. Ela está planejando desistir do casamento no próprio altar. Minha mão foi à boca. Meu Deus! Mas isso não é o pior, continuou Érica. Eu encostei na parede. O chão parecia girar. Tem algo pior do que abandonar meu neto no altar? Ela assentiu, séria. Ela quer que o casamento aconteça assim mesmo. Quer entrar, quer fazer tudo só para gravar a reação dele. Senti um frio subir pela nuca. Gravar? Para quê? Para viralizar. Para dizer que ele é ingênuo, bobo, fraco, preso na avó. Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas por que ela faria isso? Érica fechou os olhos e disse: porque o Gustavo quer expô-lo e ela quer agradá-lo. Eles planejaram tudo. Eu senti um golpe no peito. Uma traição premeditada, fria, calculada, sem remorso. Não era dúvida de noiva, não era medo do casamento, era crueldade. E crueldade planejada é a pior de todas. Eu tenho prova, disse Érica, tirando o celular do bolso. Eu gravei ontem, sem querer no começo, depois, de propósito, porque senti que isso ia explodir. Ela apertou o play e as vozes ecoaram pelo depósito vazio. A voz de Bianca. Vai ser perfeito. Ele vai estar lá, me esperando, cheio de esperança. E então eu digo não, quero ver a cara dele. A voz de Gustavo. Filme tudo. Ele sempre foi metido a certinho. Quero ver se ele continua com pose depois. A voz de Bianca, rindo. Aquele povo de interior é tudo igual. Se acha forte, mas por dentro é frágil. E então, a frase que fez meu sangue ferver. E a avó dele. Aquela eu quero ver desmoronar. Vive achando que manda em tudo. Quero ver ela segurar o teatro. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Senti a alma tremer. A minha imagem, meu amor, minha dedicação viram piada. E não era só ferida. Era desrespeito. Era humilhação planejada. Eu respirei fundo, lentamente. Como uma mulher que sente o golpe, mas se recusa a cair. Érica. Sim, obrigada. Por ter coragem, por me avisar, por me salvar 2 vezes. Ela sorriu, triste. Dona Lourdes, eu não podia deixar isso acontecer com a senhora, nem com seu neto. Limpei as lágrimas, mas não chorei mais, porque naquele momento algo mudou dentro de mim. A dor estava lá, profunda, queimando. Mas havia outra coisa por baixo dela. Determinação, força, clareza. Eu segurei a mão de Érica e disse com voz firme: minha filha, agora que eu sei de tudo. Ela me olhou atenta, e eu completei. Eles não vão destruir o meu neto. Eles não vão destruir a minha família. E eles jamais vão me ver desmoronar. Quando Érica terminou de falar, senti como se meus ossos estivessem de vidro, mas curiosamente, minha mente estava firme como pedra. É assim que acontece com mulheres da minha geração. A gente pode cair, mas não quebra. A gente pode chorar, mas não desiste. A gente pode congelar, mas volta quente. Eu respirei fundo dentro daquele depósito apertado e disse: eu vou proteger meu neto, nem que seja a última coisa que eu faça. Érica segurou minha mão de novo. Eu estou com a senhora. O que precisar, eu ajudo. Eu não suporto injustiça. Eu sorri, mesmo com a garganta fechada. Deus coloca as pessoas certas nos piores momentos. Obrigada, minha filha. Saímos separadas para não chamar atenção. Quando voltei para casa, o tempo estava mudando. O céu começou a escurecer, mesmo sendo começo da tarde. Um vento frio corria pelas ruas, como se o mundo estivesse avisando que a tempestade não era só do clima, era emocional. Entrei, fechei a porta com calma e sentei na cadeira da varanda. Eu precisava pensar. De modo claro, de modo maduro, de modo estratégico. Porque quando o inimigo usa truques, a gente usa inteligência. Porque quando a injustiça é grande, a resposta tem que ser maior. Não em volume, mas em elegância. E eu prometi, ali para mim mesma, eu não vou expor meu neto ao ridículo. Eu não vou deixar o coração dele ser destruído na frente de todo mundo. Eu não vou permitir que alguém grave a dor dele para transformar em espetáculo. Eu sou a avó dele, eu sou o braço que protege, eu sou a raiz que sustenta, e agora seria também o escudo. À noite, Arthur chegou todo animado. Bateu palmas ao entrar. Vó, olha isso! Chegaram hoje! As alianças estão perfeitas. Ele abriu a caixinha com a delicadeza de quem toca um sonho. As alianças brilhavam sob a luz fraca da luminária.
um brilho inocente demais para a escuridão que eu carregava dentro do peito. Vó, disse ele, com os olhos marejando de emoção. Eu esperei tanto por isso. Eu cresci imaginando o dia em que encontraria alguém para dividir a vida. E agora chegou. A Bianca é tudo o que eu sempre pedi a Deus. Meu coração se partiu, mas eu mantive a calma, mantive a serenidade. E perguntei: "E você está feliz, meu neto?" Ele sorriu sem pensar. "Tô, vó, muito. Acho que nunca estive tão feliz." Eu segurei sua mão e, com a voz firme, porém suave, respondi: "Então eu vou te proteger de qualquer coisa que possa te machucar, mesmo que isso signifique carregar um peso que você não sabe que existe." Ele riu sem entender. "Ah, vó, a senhora sempre exagera. Nada vai me machucar. Eu vou casar com a mulher da minha vida." Foi ali que meu peito ardeu, não da dor de ontem, mas da dor do amanhã. A dor antecipada, a dor que só o amor verdadeiro sente. Ele não sabia, ele não imaginava, mas a avó dele já sabia que, se eu não interviesse, aquela mulher da vida dele estava prestes a destruir tudo. Mesmo assim, eu sorri e decidi: eu não falaria nada ainda. Primeiro, eu precisava de provas sólidas, depois, de uma estratégia impecável, e só então, da verdade completa. Porque não basta saber da injustiça, é preciso saber o momento certo de agir. Depois que Arthur foi embora, sentei-me novamente à mesa e comecei a anotar no meu caderno. Aquele caderno velho, de capa azul, que guardo desde os tempos em que criava meus filhos sozinha. Escrevi o que ouvi, o que vi, o que Érica disse, o plano da noiva, o envolvimento do ex-namorado, a intenção de humilhar, a gravação, o comportamento de Bianca, as datas dos encontros no restaurante, e ao final da página escrevi: plano da vovó Lourdes, para proteger Arthur. E abaixo, conseguir cópia da gravação da Érica, verificar se há mais conversas, observar comportamento de Bianca nas próximas semanas, chamar ajuda se necessário, mas não contar a Arthur. Preparar o momento certo para revelar a verdade. Garantir que o casamento não aconteça, sem escândalo público. Proteger o coração do meu neto. Manter minha dignidade. Reconhecer o valor da verdade. Agir de forma limpa, sem ferir, sem agredir, sem humilhar. Fechei o caderno e fiz uma oração, porque certas guerras a gente luta de pé, outras a gente luta de joelhos. Aquela luta exigia os dois. Na manhã seguinte, acordei decidida. Eu não era a avó frágil atrás do armário. Eu era a mulher que tinha levantado. E quem levanta, não abaixa mais a cabeça. Peguei a bolsa, prendi o cabelo e fui encontrar Érica outra vez. O plano da Bianca estava montado, mas agora o meu também estava. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Na manhã seguinte, acordei com o coração pesado, mas o espírito firme. Eu sabia que estava prestes a entrar numa fase diferente da minha vida e do futuro do meu neto. Não era mais sobre chorar ou sofrer, era sobre agir. Quando abri a janela, senti a brisa fria bater no rosto e, pela primeira vez em dias, senti que não estava respirando apenas dor, estava respirando propósito. Eu tinha uma missão: impedir que meu neto fosse destruído por uma mentira e fazer isso sem destruir ninguém no processo. Poucas pessoas entendem o peso disso, mas quem é avó entende, porque amor de avó não é pequeno, é amor que protege até do que o neto não vê. Peguei minha bolsa, vesti meu casaco e caminhei até o ponto de ônibus. O caminho parecia diferente. Antes, eu era uma senhora indo aos detalhes do casamento. Agora, eu era uma mulher reunindo forças para impedir uma tragédia emocional. Cheguei ao restaurante às 10h em ponto. Érica me esperava ao lado da porta de serviço, com um uniforme amassado e um ar preocupado. Quando me viu, sorriu aliviada. Dona Lourdes... Ainda bem que a senhora veio. Eu toquei o braço dela com carinho. Eu disse que voltaria. Uma mulher que sabe a verdade não foge dela. Ela baixou os olhos, emocionada. Eu admiro a senhora. Se fosse comigo, eu não sei se teria coragem de enfrentar. Eu sorri, mas o sorriso veio carregado de amargura. A gente só descobre a coragem quando a vida não deixa outra escolha. Ela concordou. Tenho algo para a senhora.
Consegui copiar o áudio para um arquivo separado e encontrei outra coisa também. Meu coração bateu mais rápido. Outra coisa? Sim, o grupo de mensagens que Bianca tem com as amigas. Ontem ela esqueceu o celular destravado na mesa enquanto eu limpava. E eu ouvi sem querer. Meu estômago revirou. O que ela disse? Érica respirou fundo. Dona Lourdes, ela está apostando que vai virar trending na internet quando revelar o fim do casamento no altar. Ela disse, rindo, que vai ser um espetáculo e que a dor do Arthur vai render números. Eu fechei os olhos. Tentei engolir a tristeza. Não consegui. Mas também não me deixei cair. Isso é monstruoso, murmurei. Érica assentiu. Mas agora, a senhora tem prova. E colocou um pendrive pequeno na minha mão. Eu o segurei como se fosse um tesouro e uma faca ao mesmo tempo, porque a verdade é isso, um objeto precioso que também corta. E agora, Érica? Perguntei. O que você acha que eu devo fazer? Ela pensou por alguns segundos antes de responder. A senhora precisa de alguém que saiba usar essas informações do jeito certo. Alguém que entenda de lei, de contratos, de casamento. Eu travei. Lei? Érica assentiu, séria. Se alguém for exposto publicamente de forma planejada, isso pode virar um problema grave para ela. E para o Gustavo também. Eles estão brincando com algo que não entendem. Eu respirei fundo. Você tem razão. Ela então sorriu com timidez. Tenho um amigo que trabalha com eventos e com direito civil. Posso pedir para ele vir conversar com a senhora. Ele não cobra para ouvir o caso. E tenho certeza que vai querer ajudar. Eu segurei a mão dela com força. Você está sendo um anjo na minha vida. Ela sorriu. Não, Dona Lourdes, eu só estou fazendo o que é certo. Marcamos de nos encontrar com o tal amigo no dia seguinte. Mas antes disso, eu ainda precisava ver uma pessoa. A pessoa mais importante de toda essa história, Arthur. Ele precisava sentir que algo estava mudando, sem que eu revelasse nada ainda. Eu não podia deixá-lo à deriva emocional enquanto tudo acontecia nas minhas mãos. Voltei para casa e liguei para ele. Meu amor, quer vir jantar com a avó hoje? Ele respondeu na hora, sorrindo pela voz. Claro que quero. Sinto falta da sua comida. A Bianca não gosta muito de comida caseira, então quase não como mais. Essa frase foi como uma pedrinha jogada no lago. A superfície ainda parecia calma, mas a onda começou. Bianca não gostava de comida caseira? Como assim? Quando ele era garoto, comia minha comida como se fosse banquete. E Bianca não permitia mais isso? Mais um sinal, mais uma sombra. Mais um indício de que havia mais controle emocional do que amor naquela relação. Preparei o jantar com carinho. Comida simples que abraça a alma. Quando Arthur chegou, ele parecia cansado, mas feliz. Sentou-se à mesa e comeu como quem reencontra um pedaço da infância. Vó, disse ele, limpando a boca com o guardanapo. A senhora está estranha, me olhando diferente. Aconteceu alguma coisa? Meu coração gelou. Eu não podia contar ainda. Mas também não podia mentir. Então, falei a única verdade possível no momento. Sim, Arthur. A avó está vendo coisas que ninguém te contou. E a avó não vai deixar você se machucar. Só isso que você precisa saber agora. Ele franziu a testa, confuso. Vó, está me dando medo. Segurei sua mão. Não tenha medo de mim, meu filho. Tenha medo de quem te esconde as coisas. Ele ficou em silêncio e, pela primeira vez, pareceu pensar. Não desconfiar, mas pensar. E isso já era o começo. Quando me despedi dele naquela noite, senti o peso do mundo nos ombros, mas também senti algo diferente. Eu estava preparada. Preparada para enfrentar a noiva, o ex, a mentira, a humilhação planejada. E eu não estava sozinha. Érica estava comigo. E em breve, alguém especializado também estaria. O jogo tinha virado. E eu estava no tabuleiro agora. No dia seguinte, acordei antes do sol. Fiz café, tomei apenas 2 colheradas e fiquei andando pela casa como quem aguarda uma notícia daquelas que mudam destinos. Meu corpo estava cansado, mas minha mente estava mais desperta do que nunca. Porque quando a gente descobre que alguém quer machucar quem amamos, a vida não nos deixa descansar. Ela nos coloca de pé, às vezes à força. Às 9h em ponto, Érica me mandou mensagem. Dona Lourdes, já chegamos. Estamos te esperando no restaurante, sala dos fundos. Meu coração acelerou. Peguei minha bolsa e fui.
O caminho parecia mais curto daquela vez. A rua, o vento, o barulho dos carros. Tudo parecia parte de uma coreografia estranha, como se o mundo soubesse que uma decisão importante estava para ser tomada. Quando cheguei, Érica estava parada perto da porta de serviço, mas não estava sozinha. Ao lado dela, um rapaz de 30 e poucos anos, de camisa azul clara, óculos discretos, expressão tranquila, mas firme. Aquele tipo de pessoa que não precisa levantar a voz para ter autoridade. Dona Lourdes, disse Érica sorrindo. Este é o Dr. Henrique. Ele trabalha com contratos, eventos e direito civil. Expliquei por cima, e ele quis ouvir a senhora pessoalmente. Ele estendeu a mão. Muito prazer, Dona Lourdes. Soube que a senhora tem um problema sério nas mãos e possivelmente uma injustiça enorme prestes a acontecer. Vim ouvir e ajudar. Senti confiança naquele homem. Algo no olhar dele dizia: eu não julgo, eu não diminuo, eu ajudo. Entramos no depósito novamente, o mesmo onde Érica havia revelado o plano horrível da noiva. Desta vez, porém, não era a dor que estava sendo guardada ali dentro, era a justiça começando a nascer. Henrique começou a reunião. Dona Lourdes, a Érica me explicou que existe uma gravação. A senhora pode me dizer exatamente o que ouviu? Minha garganta apertou, mas eu contei, conteúdo por conteúdo, palavra por palavra, a intenção da noiva, o papel do ex-namorado, o plano de exposição pública, a crueldade disfarçada de brincadeira, a intenção de viralizar à custa da dor do meu neto, o comentário sobre mim, quero ver ela desmoronar. Quando terminei, Henrique respirou fundo. Dona Lourdes, o que a senhora descreveu aqui é grave, e não apenas moralmente, legalmente também. Meus olhos se arregalaram. Legalmente? Sim. Expor alguém de forma pública, planejada, com intenção de humilhar, pode ser considerado dano moral. E, dependendo de como for feito, pode se transformar em calúnia, difamação ou constrangimento ilegal. Se houver gravação, provas, prints, isso fortalece muito o caso. Meu coração bateu forte, mas pela primeira vez, por esperança. Henrique continuou. Mas principalmente, Dona Lourdes, é antiético, é cruel, é injusto. E injustiça, a gente não deixa passar. Não consegui conter a emoção. Meu neto é tão bom, doutor. Ele não merece passar por isso. Ele não merece ser machucado desse jeito. Ele colocou a mão no meu ombro. E não vai, porque a senhora não vai deixar, e agora, eu também não vou. Senti meus olhos marejarem. Era a primeira vez em muitos dias que eu sentia que não estava carregando aquela dor sozinha. Érica, então, abriu a mochila e tirou um caderno pequeno, o pendrive com o áudio, um envelope com alguns papéis. Encontrei tudo isso ontem, disse ela. Bianca esqueceu coisas no escritório do gerente e eu sei onde ficam as lixeiras de papel reciclável. Ela joga muita coisa sem pensar. Henrique pegou os documentos e começou a folhear. Contratos impressos, rascunhos de votos, lista de convidados. Espera. Ele franziu a testa. Isso aqui é muito sério. Meu coração gelou. O que é? Ele levantou o papel e apontou. A Bianca estava planejando cancelar o casamento depois da cerimônia, mas ainda usar o buffet, as flores e todos os serviços como se fosse festa de despedida de solteira. Nada disso foi informado ao seu neto. E isso é fraude contratual. Minha alma estremeceu. Como ela pode fazer isso? Pessoas que querem se beneficiar às custas dos outros não medem consequências, respondeu Henrique. Mas agora, ela não fará mais. Havia firmeza naquela frase, e coragem, e justiça. Respirei fundo e disse: Doutor, eu preciso de um plano. Preciso saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Henrique sorriu de leve. E é isso que vamos montar agora. Pegou uma caneta e começou a escrever em uma folha. Plano para proteger Arthur. Documentar tudo o que a Érica já coletou. Solicitar cópias das câmeras de segurança, se existirem. Acompanhar Bianca discretamente nos próximos dias. Não alertar ninguém antes da hora, especialmente Arthur. Marcar uma reunião privada com Bianca quando as provas estiverem completas. Dar a ela a possibilidade de confessar de forma adulta, antes que o caso se torne público ou contratualmente problemático. Caso ela negue, as provas serão apresentadas a Arthur,
de forma discreta, protegida e emocionalmente segura. Garantir que o casamento não aconteça. Garantir que ninguém seja exposto publicamente na internet ou em redes sociais. Proteger a integridade emocional do Arthur acima de tudo. Quando ele terminou de escrever, olhou para mim. Dona Lourdes, a senhora consegue seguir esse plano? Senti a força subir dentro de mim como fogo. Consigo, e farei tudo o que for necessário. Ele assentiu. Então a senhora já deu o primeiro passo para salvar seu neto. Érica enxugou uma lágrima. E eu também, porque naquele instante, dentro daquele depósito simples, iluminado por uma luz fraca, nasceu uma equipe, nasceu um propósito, nasceu a esperança de que a verdade seria revelada, sem destruição, sem escândalo, sem humilhação, apenas justiça, da forma que uma mulher madura faz, silenciosa, elegante, impossível de deter. Desde o encontro com Henrique e Érica, algo mudou dentro de mim. Senti que, pela primeira vez, eu tinha o mapa do labirinto, e não era o labirinto que tinha controle sobre mim. Eu voltei para casa naquela tarde com uma sensação estranha, mas poderosa. Eu sabia demais para continuar calada. E sabia o suficiente para não agir com pressa. A diferença entre impulsividade e estratégia é fina, mas salva vidas. Eu precisava ser sábia, não explosiva. E uma avó sábia tem mais força do que muita gente imagina. Passei o resto do dia revisando as notas no meu caderno de capa azul. Revivi cada palavra dita pela Bianca, aquelas que eu ouvi escondida atrás do armário. Revivi cada frase revelada pela gravação de Érica. E foi ali, relendo, que percebi algo que tinha escapado. Bianca não só planejava abandonar Arthur no altar, ela planejava transformar isso em narrativa. Ela falava de memes, falava de conteúdo, falava de história para contar, como se meu neto fosse personagem descartável, um adereço na vaidade dela. E isso doeu. Doeu mais fundo do que qualquer ofensa dita diretamente contra mim. Doeu porque desumanizar alguém é a pior forma de crueldade, e ela estava fazendo isso com o meu menino. Mas enquanto eu relia tudo, senti também outra coisa. Ela não conhecia quem eu era. Nunca conheceu. Nunca tentou. E isso seria o maior erro dela. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, recebi uma mensagem de Érica. Dona Lourdes, tem mais coisa. A senhora pode vir? Meu corpo endureceu, mas minhas pernas foram rápidas. Quando cheguei ao restaurante, Érica estava inquieta, andando de um lado para o outro com um celular na mão. O que houve, minha filha? Ela me puxou para o canto e mostrou algo na tela. Bianca havia postado um vídeo. Não era nada explícito, mas era sobre expectativas de casamento versus realidade, falando de noivos inocentes demais, rindo de histórias de noivos que acreditam em tudo. E os comentários. As amigas riam, marcavam umas às outras, faziam insinuações, faziam piadas sobre casamento-teatro. E ali, no meio dos comentários, estava um emoji que eu reconheci, o mesmo que ela sempre usava quando mandava mensagem para o Gustavo. Uma onda de indignação subiu por mim. Isso é uma indireta para o Arthur, sussurrei. Érica assentiu, séria. E é só o começo. Ela está testando o terreno, testando até onde pode ir antes do escândalo final. Henrique chegou logo depois, segurando uma pasta. Recebi sua mensagem, Érica. O que temos? Ela mostrou o vídeo. Henrique analisou em silêncio. Não é prova de nada isoladamente, mas reunido com o resto, cria contexto, mostra intenção. Intenção de humilhar, completei. Ele assentiu. E isso pesa muito. Precisamos registrar tudo. Voltamos ao depósito. Henrique abriu a pasta. Dona Lourdes, hoje começaremos a organizar tudo em ordem cronológica. Quando chegar a hora de confrontar, tudo precisa estar impecável. Eu respirei fundo. E essa hora vai chegar quando? Henrique fechou a pasta devagar, gesto calculado, como quem mede o próximo passo antes de pisar. Quando ela estiver tão segura que não percebe mais que está sendo observada. É nesse momento que as pessoas cometem o erro fatal. Olhei para ele. Ela já está assim. Ele sorriu de canto. Então estamos perto. Saímos do depósito e caminhamos discretamente pelo restaurante, como se estivéssemos apenas conferindo mesas. Foi então que, ao virar o corredor próximo ao banheiro, ouvi uma voz conhecida. Bianca.
Ela falava ao telefone, mas não era com Gustavo dessa vez. Era com a mãe. A voz dela estava animada, quase debochada. Mãe, relaxa. Ele não vai suspeitar de nada. O Arthur é previsível. Vai acreditar até o último segundo que eu estou apaixonada. E vai ser lindo. Todo mundo vai ver. Meu peito se fechou. Henrique e Érica também ouviram. A voz dela continuou. Já até pensei na frase que vou dizer no altar. Eu te respeito, mas não te amo. Perfeito, né? Tão dramático, tão cinematográfico. Meu sangue esfriou como se tivessem jogado balde de gelo na alma. Era calculado, era ensaiado, era planejado. Não era insegurança, não era medo de casar, era espetáculo. Quando ela desligou, ficou alguns segundos em silêncio e então murmurou algo que me atravessou. Quero ver aquela avózinha fingindo que está tudo bem. Quero ver se ela consegue manter a pose dessa vez. A palavra avózinha saiu com desprezo. E isso fez algo dentro de mim despertar. Algo que não era raiva. Não era revolta, era força. A força de uma mulher que passou por muita coisa, que já perdeu mais do que pode perder, que já chorou mais do que devia, mas que nunca, nunca deixou de ser digna. Henrique me olhou. Viu no meu olhar o que eu já sabia. Eu estava pronta. Não para humilhar, não para destruir, mas para impedir. E ele disse: Dona Lourdes, a senhora está entrando na fase mais importante. Agora não é mais sobre descobrir, é sobre agir. Eu respirei fundo. Eu sei, doutor, e eu vou agir, como mulher, como avó, como quem ama, sem espetáculo. Ele sorriu. Érica também. E eu senti. Eu não estava mais sozinha nessa guerra silenciosa. Quando Bianca saiu do corredor, ainda segurando o telefone e sorrindo daquele jeito que só quem não teme consequência sorri, Henrique fez um gesto para que esperássemos alguns segundos antes de nos mover. O silêncio entre nós três era carregado. Não era medo, era clareza. Clareza do tipo: ela realmente vai fazer. Clareza do tipo: não é boato. Clareza do tipo: agora temos certeza. E certeza é a base da estratégia. Henrique ajeitou os óculos e disse: agora temos prova testemunhal. 3 pessoas ouviram a mesma conversa. Érica completou. E ela citou diretamente o plano do altar. E citou a senhora, Dona Lourdes. Henrique acrescentou, o que reforça que há intenção de dano emocional. Meu peito pesou. Não pelo que ela disse de mim, mas pelo que ela pretendia fazer com Arthur. Eu respirei fundo. Doutor, o Arthur não merece passar por isso. Meu menino não tem ideia, nenhuma ideia, do que estão planejando. Henrique concordou. E não vai passar, a não ser que a senhora escolha contar na hora errada. Como assim, doutor? Se a senhora contar antes das provas estarem completas, a noiva pode inverter a narrativa. Pode dizer que a senhora está com ciúme. Pode dizer que quer desestabilizar o casal. Pode até gravar uma reação sua e usar isso contra todos nós. Eu senti um calafrio. Ele tinha razão. Bianca não era apenas manipuladora, era estrategista, e estrategista cruel. Eu não podia agir com emoção. Precisava agir com inteligência. Precisava ser maior que ela, não mais barulhenta, não mais agressiva, não mais impetuosa, apenas maior. Voltamos ao depósito e Henrique abriu novamente a pasta de documentos. Dona Lourdes, Érica encontrou algo ontem à noite e me enviou foto. Hoje, consegui imprimir. Ele puxou um papel grosso dobrado ao meio. Eu reconheci na hora. Um contrato de prestação de serviços. O que é isso? Perguntei. Ele passou o dedo sobre o título. Bianca contratou uma empresa de filmagem externa, sem comunicar ao Arthur. E não é filmagem de casamento. É cobertura documental com liberdade criativa. Meu coração acelerou. Liberdade criativa? Em resumo, explicou, significa que a empresa pode editar e publicar qualquer coisa se tiver autorização dela, sem consultar o noivo. Minha boca ficou seca. O Arthur, ele não sabe que isso existe? Henrique balançou a cabeça. Não. E isso é grave. Porque se ela realmente pretende expor a reação dele, a empresa poderia ter permissão legal para postar. Senti o estômago revirar. Então ela ia transformar a dor do meu neto em conteúdo? Estava tentando, mas agora não vai mais. Por um segundo, senti vontade de chorar, mas segurei. A mulher que eu era ontem teria chorado. A de hoje? Não. A de hoje estava em guerra silenciosa. E em guerras silenciosas, lágrimas são guardadas para depois.
Érica então abriu o celular novamente. Ontem à noite, depois de sair daqui, ela postou outra coisa. Mostrou a tela. Era uma frase num fundo bege. Nem todo noivado termina em casamento, mas alguns acabam em ótimas histórias. E embaixo, um emoji de risada chorando. Henrique analisou. Ela está preparando o público. Quer criar narrativa antes da queda. Isso é típico de quem quer controlar a percepção. Eu me apoiei no balcão do depósito. Doutor, eu não consigo entender. Por que alguém faria algo assim? Henrique respondeu com simplicidade. Porque para algumas pessoas, controle vale mais do que amor, e admiração vale mais do que verdade. Érica completou. E views valem mais do que respeito. Fechei os olhos. É incrível como uma frase tão simples pode doer tanto. Então, Henrique bateu a pasta com firmeza. Dona Lourdes, está na hora de começarmos a preparar o momento da revelação. Meu coração disparou. Já? Mas como vai ser? Ele sorriu com a calma de quem sabe lidar com tempestades, com elegância, com firmeza, e sem ferir ninguém além do necessário. Mas o necessário, repetiu, é impedir o casamento antes que ela coloque o plano em prática. E fazer isso sem escândalo, sem briga, sem exposição, com provas claras e com a verdade dita no momento exato. Eu respirei fundo. E qual é o momento exato? Henrique inclinou a cabeça e disse: quando ela acreditar que venceu. Quando estiver tão segura que vai revelar tudo sozinha. Nesse instante, nós interrompemos. Senti um arrepio correr pelo corpo. Era como assistir um jogo onde a adversária já comemorava cedo demais. E eu perguntei: isso não é arriscado? Henrique respondeu com firmeza: é preciso coragem para lutar com honra. E a senhora tem de sobra. Érica sorriu. Eu não respondi, mas senti. Eu estava, sim, ficando corajosa. Não a coragem gritada, não a coragem impulsiva, mas a coragem silenciosa das mulheres que já sobreviveram a muita coisa. A coragem que ninguém enxerga vindo até chegar. Naquela noite, Arthur veio me visitar outra vez. Trouxe um bolo simples do mercado e disse: Vó, queria só passar aqui para te ver. Eu estava com saudade. Aquela frase veio como abraço. Eu o servi com calma, sentamos na varanda e ele disse: a senhora percebeu que a Bianca anda meio distante? Meu coração gelou, mas mantive a expressão serena. Percebi sim. E você sente falta dela estar mais perto? Ele pensou. E essa pausa doeu. Sinto, mas, ao mesmo tempo, estou com sensação de que é só estresse do casamento. Ou talvez eu esteja inseguro mesmo. Eu toquei a mão dele. Meu neto, o amor certo não deixa a gente inseguro o tempo todo. Ele ficou quieto, refletiu e a semente começou a brotar. Quando ele foi embora, fechei a porta devagar e sussurrei: eu vou te salvar, Arthur. Você só ainda não sabe. Nos dias que seguiram, notei algo curioso acontecendo. Bianca não me procurava, não perguntava de mim, não chamava Arthur para ver detalhes do casamento, mas publicava cada vez mais indiretas disfarçadas nas redes sociais. Frases como: nem tudo é tão perfeito quanto parece. Ou: às vezes a gente precisa fingir até o final. Ou ainda: o melhor capítulo é o que vem depois do ponto final. Eu lia tudo em silêncio. Cada postagem, cada emoji, cada risadinha era como pedrinhas que ela mesma colocava no caminho para tropeçar depois. E Henrique sempre dizia: deixe ela cavar. Quanto mais segura ela parece, mais vulnerável ela está. Eu confiava nele e confiava em mim. O problema é que Bianca começou a sentir falta do que nunca percebeu que era importante: o meu silêncio. Numa tarde de quinta-feira, batiam 14 horas quando meu telefone tocou. Era ela. O nome Bianca apareceu na tela, cercado de flores, do jeito que ela mesma tinha configurado meses antes. Irônico. Atendi. Oi, Bianca, tudo bem? A voz dela saiu mais aguda do que o normal. Dona Lourdes, tudo ótimo. A senhora sumiu, né? Está tudo bem? Sorri sozinha. Era o tipo de pergunta que uma pessoa faz quando percebe que a outra deixou de girar ao seu redor. Estou bem, minha filha, só resolvendo umas coisas em casa. Entendi, ela respondeu, mas o tom era desconfiado. Silêncio. Pequeno.
mas revelador. Bianca não sabia lidar com silêncio. Ela prosperava no controle, no fluxo das próprias palavras. Quando a outra pessoa não reagia, ela perdia o equilíbrio. E equívoco após equívoco, ela começou a perder o controle. O Arthur comentou que a senhora está meio diferente. Aconteceu algo? Senti minha respiração ficar mais lenta. Eu precisava jogar com elegância, não com impulsos. Nada demais, só estou observando mais. A vida me ensinou a enxergar além das palavras. Do outro lado da linha, Bianca engasgou na própria respiração, literalmente. Ela tossiu, pigarreou, como se minha frase tivesse acertado algo dentro dela. Ah, claro, disse, tentando soar casual. A senhora é bem atenta. Eu sorri, mas com firmeza. É, eu sou. Ela não respondeu por alguns segundos, e eu sabia, ela estava desconfortável, porque pela primeira vez desde o noivado, eu não estava me curvando ao sorriso dela, não estava pedindo opinião, não estava elogiando, não estava me apagando para que ela brilhasse. Eu estava presente, inteira, silenciosa, observadora, e isso assustou Bianca mais do que qualquer confronto direto poderia assustar. Quando desligamos, eu senti um arrepio. Aquele telefonema não era casual. Bianca estava percebendo que algo havia mudado no ar. Mulheres como ela têm um radar fino para quando perdem o controle, e ela estava perdendo. À noite, Henrique me ligou. Dona Lourdes, temos novidades. O que houve? Consegui uma cópia dos contratos assinados pelo Arthur e notei algo grave. Meu estômago apertou. Grave como? Pude ouvir papéis sendo movimentados do outro lado da linha. Alguns documentos têm assinatura dele, assinatura verdadeira, mas outros têm assinatura delegada. Delegada? Assinada por outra pessoa, no lugar dele. E isso só é permitido com autorização formal, que não existe. Eu gelei. Quem assinou? Estamos analisando, mas parece ser uma assinatura imitando a dele. Meu peito apertou. Doutor, isso é falsificação? Não posso afirmar ainda, mas posso dizer que é irregular. E... Ele hesitou. Que há forte indício de que foi feito com intenção de obter vantagem. Eu me segurei na mesa. Quem teria coragem de assinar no lugar dele? Henrique respondeu com a calma cirúrgica que lhe era típica. Quem tivesse acesso aos documentos, quem estivesse sempre próxima, quem quisesse resolver tudo rápido para controlar tudo. E então ele completou. Quem estivesse se casando com ele. Meu coração parou por um segundo. Bianca, a noiva, a mulher que dizia amar, a mesma que escondia encontros com o ex no restaurante, a mesma que planejava humilhar meu neto no altar, a mesma que ria da avózinha. Agora também estava mexendo em contratos? Isso é sério, doutor. É por isso que digo, Dona Lourdes, o plano da senhora está funcionando. Como assim? Ele inspirou profundamente. Quando pessoas manipuladoras sentem a perda de controle, elas começam a cometer erros, e é nos erros que a verdade aparece. Minhas mãos tremeram. O que eu faço, doutor? Nada por enquanto. Continue observando. Continue silenciosa. Sua postura está deixando ela insegura. E é nessa insegurança que vamos puxar a próxima peça. Suspirei. Então é isso. Ainda estamos na fase da coleta. Exato. Mas estamos chegando perto da virada. Depois da ligação, sentei na varanda. A noite estava fria, mas eu não. Eu estava quente por dentro. Quente de propósito, quente de coragem. E eu falei baixinho, olhando para o céu. Senhor, me dê força para continuar. Eu não quero justiça por orgulho. Quero justiça por amor. Fechei os olhos. E foi ali, na varanda sem testemunhas, sem aplausos, sem espetáculo, que senti o acontecimento mais importante daquele dia. Eu estava pronta. Pronta para enfrentar o que viesse. Pronta para defender o meu neto. Pronta para olhar a mentira nos olhos. E sem perceber, eu estava prestes a descobrir a peça que faltava para derrubar todo o plano de Bianca. Uma peça que não estava no restaurante. Não estava em gravações, não estava em contratos, estava mais perto, muito mais perto. E no capítulo seguinte, eu encontraria essa peça. E tudo, absolutamente tudo, mudaria. Naquela noite, depois de falar com Henrique, eu não consegui dormir. Caminhei pela casa, fui até a cozinha, voltei para a sala, olhei para as fotos antigas na estante. Havia uma foto do Arthur pequeno, ainda de fraldas, correndo no quintal e sorrindo para mim. Uma foto que eu mesma tirei com uma câmera simples, dessas antigas.
Olhei para aquela imagem e senti algo dentro de mim se acender. Uma voz interna, forte e clara. Você precisa descobrir tudo antes que seja tarde. Foi quando notei algo estranho. O celular do Arthur estava sobre a mesa da varanda. Ele tinha esquecido ali na noite anterior, coisa que nunca acontecia. Arthur era cuidadoso, organizado, atento. Meu coração acelerou. Peguei o telefone nas mãos. Estava com pouca bateria, quase desligando. Meu Deus, murmurei. Isso pode ser importante. Eu hesitei. Eu jamais mexeria no celular do meu neto por curiosidade, mas aquele não era um momento comum. Era uma situação de fragilidade emocional real. E o destino, às vezes, coloca da informação na nossa frente quando é hora de saber. Respirei fundo, liguei o aparelho. A tela acendeu fraca, e ali, no topo, tinha algo que congelou minha alma. 15 mensagens não abertas de Bianca. 3 áudios curtos, 2 ligações perdidas, e a última notificação dizia: Bianca, precisamos alinhar o roteiro da cerimônia. Quero ver sua reação real. Roteiro? Reação real? Aquilo não era mensagem de noiva. Aquilo era mensagem de diretora de teatro. Eu cliquei nas mensagens. A primeira: Arthur, amor, você está sumido demais. Isso não combina com você. Preciso que você esteja muito emocional no altar. Vai ficar lindo. A terceira: você ainda confia em mim, né? Algo dentro de mim quebrou ali. Uma frase de manipulação pura, fria, calculada. Você ainda confia em mim, né? Era uma frase usada para testar controle, não amor. Continuei lendo. Quarta mensagem: estou criando um momento único. Confie. Quinta: se você chorar, vai ser perfeito. Meu sangue gelou. Era isso. Ela não queria casamento. Ela queria reação. Ela queria expressão, material emocional, algo para usar, algo para tornar público mais tarde. E então, o áudio. Com mãos trêmulas, eu apertei o play. A voz dela saiu com um sorriso forçado. Arthur, você não está me respondendo. Isso me preocupa. Não faça eu achar que está desconfiando de mim, hein? A cerimônia precisa funcionar. Você sabe. Meu corpo todo arrepiou. Cerimônia precisa funcionar. Roteiro. Reação real. Ela não falava como noiva. Falava como alguém preparando performance. E Arthur, meu neto, não fazia ideia de que estava participando de uma encenação onde ele seria o único que não sabia o final. A segunda mensagem de áudio começou. Arthur, não estraga tudo. Por favor. Se você reagir de forma neutra, perde a graça. Eu preciso que você esteja entregue. É para uma surpresa linda. Surpresa linda. Eu quase deixei o celular cair. A manipulação estava ali, clara, sem filtro, sem dó. E então veio o terceiro áudio, mais curto, e o mais revelador de todos. Seja o que for, prometo que depois você vai me agradecer. É só confiar. Ali não era pedido. Era ordem disfarçada de doçura. E aquilo era a peça faltando, porque eu percebi. Bianca estava treinando Arthur emocionalmente, afastando ele de mim, acalmando qualquer possível desconfiança, modelando a reação, para que no altar tudo saísse conforme o espetáculo dela. Ela estava ensaiando com o coração do meu neto, como se fosse objeto, como se fosse cenário, como se fosse nada. Meu peito queimou, mas não foi dor, foi determinação. Aquela era a prova mais forte de todas. O plano dela não era apenas abandonar no altar, ou revelar um relacionamento escondido, ou gerar humilhação pública. Era controle emocional total. Ela estava arquitetando uma reação psicológica. E isso eu jamais permitiria. No dia seguinte, levei tudo para Henrique. Ele olhou, ouviu, analisou. E quando terminou, disse com calma: Dona Lourdes, isso muda tudo. Com esses áudios podemos provar intenção. Podemos provar premeditação, podemos provar manipulação emocional e podemos impedir o casamento imediatamente. Senti minhas pernas ficarem leves, como se a verdade tivesse, enfim, encontrado lugar. Doutor, então agora a gente tem tudo? Ele sorriu de canto. Agora, Dona Lourdes, a senhora tem o que precisava, a peça-chave, a prova final. E completou. E com isso, a senhora está pronta para o confronto. Senti meu coração se aquecer. Não por raiva, por amor. O amor que me movia desde o começo.
o amor que me guiaria até o fim, o amor que faria justiça, silenciosa, firme, inabalável. Na manhã seguinte, acordei diferente. O céu parecia mais claro, o ar mais leve e o silêncio mais firme. Não era o silêncio de quem sofre, era o silêncio de quem sabe o que precisa fazer. Eu olhei meu reflexo no espelho, a pele enrugada, o cabelo branco, o olhar cansado. Mas ali dentro havia algo que Bianca jamais entenderia: força, experiência e a certeza de que eu não permitiria injustiça. Respirei fundo. Era o dia. Era hoje que eu chamaria a noiva para conversar. Mas não em público, não com plateia, não com escândalo. Porque mulheres da minha idade não fazem guerra de gritos. Mulheres da minha idade fazem guerra de dignidade. Às 10 horas, mandei uma mensagem breve para Bianca. Precisamos conversar. Restaurante, sala dos fundos, assunto sério. Demorou 2 minutos para ela responder. O que houve? O Arthur tá bem? Respondi. Venha, sozinha. Meu coração estava firme. Eu não estava indo como avó magoada. Eu estava indo como guardiã. Quando cheguei ao restaurante, Henrique já estava lá, sentado na pequena sala de reuniões dos fundos. Aquela sala onde o gerente guardava documentos, bebidas e materiais de eventos. Ele levantou quando me viu. A senhora está pronta? Estou, doutor. O amor me colocou até aqui. A verdade me leva até o fim. Érica também estava lá, encostada na parede com as mãos entrelaçadas, nervosa. Dona Lourdes, eu estou com a senhora. Aconteça o que acontecer. Eu segurei a mão dela. Você foi luz no meio da escuridão, minha filha. Hoje vamos acender a vela inteira. Às 10h19, ouvimos passos no corredor. Um salto alto, ritmo apressado. Um perfume forte preencheu o ar. Bianca entrou pela porta com um sorriso ensaiado. O mesmo sorriso que usava nas fotos com meu neto. Dona Lourdes, meu Deus, que susto! Pensei que fosse algo grave. O Arthur está... Ela parou quando viu Henrique. Depois olhou para Érica. O sorriso dela caiu meio centímetro. O que está acontecendo? Não respondi imediatamente. Sentei-me com calma à mesa central. Organizei minha bolsa. Criei silêncio. Bianca não sabia, mas aquele silêncio era o prenúncio da verdade. Henrique fez sinal para ela se sentar. Ela hesitou. Bianca, disse ele com educação, por favor. Ela sentou devagar. O silêncio ficou mais pesado. Foi então que falei. Bianca, por quanto tempo você achou que conseguiria esconder do meu neto, que não pretendia casar com ele? Ela congelou. Os dedos se contraíram. O sorriso desapareceu completamente. Como assim? Eu... Não entendi. Eu me inclinei um pouco, sem elevar a voz. Vou perguntar apenas uma vez. Você pretende casar com meu neto? Ela piscou rápido. Claro que sim. Eu amo o Arthur. A senhora está confundindo as coisas. Henrique abriu a pasta devagar, com precisão cirúrgica. E então colocou sobre a mesa a transcrição dos áudios que ela enviou ao Arthur, o contrato da empresa de filmagem com liberdade criativa, o papel assinado em nome de Arthur sem autorização, o pendrive contendo o áudio no qual ela dizia que abandonaria o casamento prints das postagens com indiretas. A sala ficou tão silenciosa que eu podia ouvir minha própria respiração. Bianca ficou branca. Branca como porcelana. Branca como quem vê a própria verdade pela primeira vez. Isso é invasão, isso é perseguição, isso é mentira. Eu permaneci firme. Nada disso é mentira. São suas palavras, suas ações, suas assinaturas, ou melhor, suas falsas assinaturas. Ela se levantou, mas Henrique ergueu a mão gentilmente. Bianca, por favor, sente-se. O tom dele era calmo, porém firme. O tom de alguém que não briga, desmonta. Ela sentou outra vez, sem conseguir esconder o tremor nas mãos. Vocês não podem provar que isso é sobre ele. Henrique abriu o pendrive e pressionou play. A voz dela ecoou na sala. Vai ser perfeito. Ele vai estar lá, me esperando, cheio de esperança. E então eu digo não. Quero ver a cara dele. A mão dela foi à boca. Os olhos arregalaram. Érica baixou a cabeça. Eu apenas observei. Henrique continuou. Se ele chorar, vai ser perfeito. E então... A avó dele? Aquela eu quero ver desmoronar.
A sala ficou em silêncio absoluto. O rosto de Bianca estava vermelho, depois pálido, depois vermelho de novo. Isso foi tirado do contexto, tentou argumentar. Eu estava brincando. Eu olhei diretamente nos olhos dela. Brincando com o coração do meu neto, Bianca? Ela não respondeu. O silêncio acusou mais do que qualquer palavra. Então Henrique disse com calma: Bianca, o que está em jogo aqui não é o casamento, é caráter e é responsabilidade. Ela engoliu seco. Se você continuar com esse plano, terá implicações legais. Se você expor alguém publicamente sem autorização, terá implicações legais. Se você falsificar a assinatura, terá implicações legais. Bianca abriu os lábios, mas não saiu som. Henrique continuou. Então eu vou perguntar apenas uma vez. Você ainda pretende humilhar Arthur no altar? A pergunta ficou suspensa no ar. Ela baixou a cabeça. E pela primeira vez, falou sem máscara. Não, eu não posso mais. Eu inspirei profundamente. Bianca, você tem duas escolhas agora. Ela levantou os olhos, vermelhos. Ou assume a verdade e encerra o noivado com dignidade. Ou tenta continuar com o plano, e aí você lidará com as consequências. Ela olhou para mim por longos segundos, e então chorou. Não um choro bonito, não um choro de autopiedade. Chorou feio, como quem finalmente percebe o abismo onde estava prestes a cair. Quando ela saiu da sala, cambaleando, destruída pelo peso da própria verdade, eu fechei a porta devagar. Henrique me olhou. Érica também. E eu disse: agora falta contar ao meu neto. Henrique assentiu. Mas ele não vai sofrer do jeito que ela planejou. Eu sorri, finalmente. Porque agora ele tem a mim. Depois que Bianca deixou a sala, tremendo, confusa, quebrada pela própria consciência, Henrique colocou a mão no meu ombro e disse: Dona Lourdes, a parte mais difícil ainda está por vir, mas a senhora já fez o impossível. Impediu uma grande injustiça. Eu respirei fundo. Sim, faltava a conversa com Arthur. E nada me doía mais do que saber que eu seria a pessoa a revelar que o sonho dele não era sonho, era armadilha. Mas eu não podia escolher o conforto. Eu precisava escolher o amor. E amor, às vezes, machuca para proteger. Convidei Arthur para ir à minha casa naquela mesma tarde. Ele chegou sorrindo, como sempre fazia quando estava comigo. Vó, trouxe pastel, o de queijo que você gosta. Coloquei o pastel na mesa. Segurei as mãos dele. Ele percebeu na hora. O sorriso dele caiu. Os olhos ficaram sérios. Vó, aconteceu alguma coisa? Senti um nó subir pela garganta. E então falei a verdade. Com calma, com carinho, com enorme respeito pela dor que ele sentiria. Contei sobre o depoimento de Érica, contei sobre o áudio, contei sobre o contrato da filmagem, contei sobre as mensagens que ela enviou para ele, contei sobre a intenção dela de criar um momento, sem exagero, sem raiva, sem julgamentos, apenas fatos. A cada frase, o rosto de Arthur mudava. Primeiro incredulidade, depois confusão, depois tristeza profunda. No final, ele colocou as duas mãos no rosto e chorou. Não de gritar, não de desespero. Chorou como um homem que finalmente entende que não foi amado como acreditava. Eu o abracei. A cabeça dele encostou no meu ombro e eu senti suas lágrimas molhando minha blusa. Vó, por quê? O que eu fiz? Meu coração se partiu, mas eu não deixei isso transparecer. Meu amor, você não fez nada. Quando alguém não sabe amar, não importa o quanto você faça. Ainda assim será pouco para essa pessoa. Mas isso não significa que você seja pouco. Ele chorou mais. Eu continuei. Você é luz, é bondade, é força, é lealdade. E essas coisas assustam quem não está pronto para merecê-las. Ele respirou fundo, soluçando. Eu teria casado com ela, vó. Eu sei, meu filho. E por isso mesmo, eu não podia deixar. Ele levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, mas havia algo novo ali, e um tipo de clareza que só vem depois da dor verdadeira. Na manhã seguinte, Bianca pediu para encontrar Arthur. Eles conversaram no parque da cidade. Eu não fui, mas ele me contou depois. Bianca assumiu tudo. Entre muita vergonha e lágrimas, pediu desculpas. E então disse: eu não estava pronta para ser esposa, e muito menos para ser sincera. Arthur respondeu algo que me orgulhou profundamente. Eu não desejo mal para você, mas não fico mais onde não sou respeitado. Simples, limpo,
forte. Eles terminaram ali mesmo, sem brigas, sem escândalo, sem humilhação. Cada um seguiu seu caminho. E naquela tarde, Arthur veio à minha casa com um sorriso tímido. Vó, posso ficar aqui um pouco? Eu sorri. Meu neto, você pode ficar aqui o tempo que quiser. Ele se sentou no sofá, respirou fundo e disse: Obrigado por me salvar, sem me destruir. Essa frase eu guardarei para sempre. O casamento foi cancelado oficialmente. Os contratos foram ajustados. Não houve processo. Não houve exposição. Bianca, diante das provas, reconheceu a gravidade dos próprios atos e resolveu assumir suas decisões antes que a situação chegasse a níveis maiores. E isso foi o suficiente. A justiça não veio do escândalo. Veio do limite. Dias depois, enquanto caminhávamos juntos até o mercado, Arthur disse: Vó, eu achava que amor era aceitar tudo, mas agora eu percebi que amor é aceitar o que faz bem e deixar ir o que machuca. Eu apertei o braço dele. Amor, meu filho, não é espetáculo. É cuidado, escolha, é respeito. E você ainda vai encontrar alguém que te enxergue como você merece. Ele sorriu. E naquele sorriso, eu vi renascimento. Alguns meses se passaram. Arthur começou um curso novo, fez amigos, reencontrou paixões simples, eu o vi florescer de novo. E eu? Eu aprendi algo que levarei comigo por todos os dias que ainda me restam. Nunca subestime o poder de uma mulher silenciosa. É no silêncio que guardamos força. É na dor que nasce sabedoria. E é no amor que encontramos coragem. E agora, se você está me ouvindo até aqui, deixe-me dizer uma última coisa. Obrigada. Obrigada por ficar comigo até o final dessa história. Obrigada por ouvir minha voz, minha dor e minha vitória. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer nos ajudar a continuar compartilhando histórias como esta, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito e nos permite continuar levando histórias de coragem, dignidade e verdade para mais pessoas. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela sua companhia. E lembre-se, família não é quem usa seu nome, é quem honra seu coração.